Doença falciforme, além do baço e coluna, no protocolo. Criança em fase preventiva, sem crise. Muito bem, gente. Então, olha só. Qualquer distúrbio, né, ou doença e tal que a gente vai tratar relacionado com situações mais delicadas, como é o caso aí das doenças falciformes, a primeira coisa que o reflexoterapeuta ele tem que fazer é o seguinte: você pegou um caso que para você é novo, é diferente, você não teve oportunidade de tratar. A primeira coisa que você deve fazer, eu vou usar como exemplo aqui a doença falciforme, e que talvez vocês já ouviram falar, o caso mais grave dessas doenças falciformes é a anemia falciforme, né? Tem aí uma característica hereditária, tem uma mutação genética, e aí a parte de glóbulos vermelhos ali, o formatinho que ele fica, né? Ele não fica com o formato correto, ele fica com o formato de foice, por isso tem o nome, né? E aí isso gera uma série de transtornos para o organismo, porque o nosso organismo ele funciona muito, é uma engrenagem muito perfeita, né? Então tudo que tá ali com até um formato diferenciado, aquilo já vai complicar. No caso da parte sanguínea, né? Então circulação sanguínea, ela é vital no organismo. Então se os meus glóbulos vermelhos, eles estão ali como é que fala? Com distúrbio ali, né? Com o formato errado, isso vai causar ali uma grande complicação no meu organismo, né? No caso, e complicações associadas, assim. Tanto que uma paciente que eu tratei há não muito tempo, quando eu comecei a tratar, ela ainda estava passando de criança a adolescente, agora ela já está adolescente, né? E ela tinha muitas crises, porque é isso que causa, é como se fosse havendo ali um acúmulo, né? Um acúmulo, e aí o funcionamento vai ficando debilitado, até que em algum momento a pessoa acaba tendo que se internar mesmo, ela acaba desencadeando uma crise, e aí ela tem uma série de problemas associados, né? Então, essa garotinha, que hoje é uma moça, então ela tinha acompanhamento com várias especialidades diferentes, né? Ela tinha endocrinologista, ela tinha um nutricionista, ela tinha... Por quê? Porque vai causando uma série de problemas associados, né? Então, gente, o que a gente pode tratar? Então, a pessoa colocou aí coluna, todas os protocolos, as terapias, eu sempre começo com coluna e concentro na área da coluna que vai levar a estimulação para onde eu preciso potencializar o estímulo, tá? Eu vou explicar isso melhor para vocês. E no caso das doenças falciformes, vamos pegar como exemplo essa paciente que eu tratei, que é a anemia falciforme. Então, se a gente entender a base da doença, que é isso que a gente precisa entender, e para eu entender a base da doença, eu tenho que estudar sobre ela. Então, se você colocar lá e pesquisar sobre doenças falciformes, você vai ver que existe mais de um tipo. A anemia falciforme é uma delas, ok? E aí, você estudando sobre isso, você vai ver onde acontece o problema. Então, onde acontece o problema? No sangue, né? E aí, onde a parte do sangue é produzida, no caso dos glóbulos vermelhos, que é o caso da anemia falciforme, maior parte dos glóbulos brancos e também as plaquetas, na nossa medula óssea. Então, significa que eu preciso pensar no que eu preciso estimular mais de funcionamento daquele organismo para que o resultado seja melhor e que evite as crises, ou evite aquele acúmulo que vai acontecendo, aquela sobrecarga que vai acontecendo no organismo. Então eu preciso primeiro entender a base da doença, e para eu entender a base da doença eu tenho que estudar sobre ela, né? Em especial se eu nunca peguei um caso como aquele, então eu preciso ir lá estudar sobre isso, saber os sintomas, porque mesmo que a pessoa tenha o mesmo tipo de doença, os sintomas são diferentes de uma pessoa para outra, tá? Então, uma pessoa com anemia falciforme, ela não vai apresentar exatamente os mesmos sintomas ou a mesma sequência de crises de uma pessoa para outra, porque tem fatores externos, tem o emocional, tem o psíquico, que tudo influencia também, né? Então, no caso da anemia, a gente tem que pensar dessa forma, onde eu tenho que estimular. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês na prática. Então, olha só, eu sempre começo estimulando todos os protocolos, coluna. Sempre começo em coluna, tá? Então, começa aqui, coluna cervical, vai descendo na torácica, sacro-lombar e o último ossinho aqui, cóccix. Muito bem. Gente, olha só,
Dentro aqui da minha coluna, eu tô mostrando aqui no pé, mas lá dentro da minha coluna, eu tenho uma medula também. Mas não é a mesma medula. Essa é a medula espinhal ou espinal, tá? É uma medula que faz a conexão do nosso sistema nervoso central, né? Ela faz a conexão dos órgãos, de tudo que eu tenho aqui no meu corpo com o meu cérebro e vice-versa, tá? Então, ela é protegida aí pelas vértebras, por toda a parte óssea da coluna. Ela é muito delicada, tá? Então, essa medula, ela não é a mesma medula lá da produção sanguínea que a gente falou, que a gente vai precisar estimular para esse tipo de problema. Só que eu, Phyllis, coloquei no meu protocolo para tratar essa moça, essa menina que hoje é uma moça, também a medula espinhal, tá? Por quê? Para ela ter o melhor funcionamento de todo o sistema nervoso central, que é o nosso diretor do organismo, é ele que comanda tudo. Então, na coluna, eu sempre trabalhava muito bem toda a área da coluna. Aí vim aqui para estimular a medula espinhal, que é essa medula do sistema nervoso. Então, para pegar essa medula, gente, como ela tá guardadinha aqui dentro, ó, quando eu pego aqui, eu encosto aqui no pé, na parte do osso, eu tô estimulando parte óssea no meu corpo, tá? Parte óssea da coluna. Quando eu pego aqui mais molinho na carne, eu tô estimulando a parte de musculatura do meu corpo, tá? Músculos da coluna. Então, se eu quero pegar a medula, lembra que a medula tá dentro no meu corpo? Ela tá guardadinha. Então, no pé é a mesma coisa. Ela vai estar entre, por assim dizer, tá? Aspas, entre o músculo e o osso. Ela tá aqui no meio. Só que ela tá dentro. Então, para me pegar e estimular ela direitinho, eu tenho que, como se eu pegasse a pele aqui, empurrasse e jogasse pra dentro. Deixa eu pegar com o bastão pra ficar mais fácil, ó. Então imagina eu pegando em toda a medula espinhal aqui, ó. Eu pego aqui, empurro, jogo pra dentro. Pego, empurro, escorregou. Jogo pra dentro, seguro, estimulo. Ou então como se eu estivesse dando um beliscãozinho assim, ó. Deixa eu pegar com essa mão aqui, acho que vocês vão ver melhor, ó. Eu pego aqui e senti o osso da coluna. Aí eu empurro pra dentro, seguro. Pego o osso, empurro pra dentro e seguro. Ela vai estar dentro, tá? Mais guardadinha. Depois que eu estimulo toda a parte da coluna, toda a parte de medula espinhal, eu tenho que lembrar que eu tenho que concentrar os estímulos da coluna onde ela vai levar os estímulos pro órgão, tá? Porque a nossa coluna, que é a nossa medula, é que é a via de comunicação dos órgãos com o cérebro e vice-versa, tá? Então ela precisa estar muito fluida, muito direcionada. Problemas na coluna geram problemas nos órgãos e problemas nos órgãos geram problemas na coluna. Tá tudo conectado, gente. Por quê? Porque aqui, ó, dentro da medula, imagina lá no meu corpo, a estimulação tá indo, aí tem um canalzinho, por exemplo, aqui, ó, da cabeça, que vai levar pro meu cérebro, que é toda essa região aqui de cabeça e pescoço, tá? Então tem ali os nervinhos que vão levar a estimulação para toda essa área. A torácica já vai levar para toda essa área aqui, ó, que pega a área respiratória, pega timo. A parte aqui também de um pedacinho da torácica, início da lombar, vai levar para essa região aqui, ó. Aí vai estimular tudo isso aqui. Então, como eu preciso estimular, no caso da anemia falciforme, por exemplo, o baço, então lembra que vocês vão ter que concentrar, vocês estão enxergando aí como o pé direito, né? Então, vocês vão pegar o pé esquerdo, tá? Então, se eu preciso estimular baço, vocês estão enxergando aí como o pé esquerdo, né? Então, o baço vai estar aqui, ó. Vamos pegar aqui como referência, só para ficar fácil, ó. O baço vai estar aqui assim, ó. Então, significa que eu tenho que estimular muito bem essa região aqui da coluna. Porque é aqui que vai levar o estímulo melhor pro baço, combinado? E outra área que tem que ser muito bem trabalhada, aí é, né, a dica, que é a medula óssea. É a medula que produz a parte sanguínea. Então, eu tô aqui no final da minha coluna, né? Então, tem toda a parte sacro-lombar, tem o cóccix aqui. Aqui vai estar a bexiga, né? E aí ela vai estar lá no finalzinho, lá na base, né? Então eu vou estimular toda essa região aqui, ó, tá? É bem dolorido, então eu estimulo bastante essa região aqui. Nos dois pés, tá bom? Combinado? Então qual que é a dica para essa resposta? Estudar e entender a base da doença, seja ela qual for, para saber exatamente o que eu vou estimular.